Bem-vindo ao Audiotória. Ouça histórias, viva mundos. E deixe-se levar pela história de hoje. Essa é a continuação do livro Psicologia na Prática. Capítulo 2, Domando os Sentimentos. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta residem nosso crescimento e nossa liberdade. Autor desconhecido. Dize-me como lidas com as tuas emoções, e eu te direi quem és. Bem que o ditado poderia ser assim mesmo, pois podemos conhecer muito sobre alguém ao observar a forma como lida com as próprias emoções. Somos seres emocionais e, enquanto estivermos vivos e lúcidos, teremos de aprender a navegar por essa vasta experiência que é sentir. A dificuldade em lidar com essa jornada é uma das principais demandas que aparecem no meu consultório, porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos e que nos levam a procurar um tratamento terapêutico são o resto de uma desregulação emocional. Seja por causa de um problema no relacionamento, no trabalho ou até fruto de um transtorno mais grave, aprender a lidar de forma saudável com nossas emoções é imprescindível, e não saber fazer isso torna a nossa vida muito mais pesada. Você já parou para pensar em por que você lida com suas emoções da forma que lida? Muitos fatores contribuem para isso. Personalidade, temperamento, modelos que teve durante a vida, momento atual que está vivenciando, estado da saúde mental e por aí vai. Existem pessoas naturalmente mais calmas e introspectivas, pacientes, enquanto outras são mais ativas, dominantes, assertivas em relação ao que pensam e sentem. Eu, por exemplo, tenho um pero bem mais estável emocionalmente do que o meu marido. Enquanto ele é bastante intenso e pode acessar a raiva com facilidade, eu raramente me sinto saindo do sério. Isso pode ser algo bom, e é, na maioria das vezes, mas pessoas assim correm o risco de serem apáticas, deixando de reagir quando a situação exige uma ação mais enérgica, ou podem, até mesmo, ter pouca motivação e entusiasmo diante da vida. Além disso, alguns de nós cresceram vendo adultos próximos gritando, xingando, explodindo emocionalmente, enquanto outros nunca viram os seus pais chorarem ou sequer expressarem emoções negativas. Como navegar de forma saudável diante de tantos cenários possíveis? Vamos conversar sobre esse assunto ao longo deste capítulo. Antes de adentrarmos essa questão com mais profundidade, é necessário que entendamos um pouco mais sobre o que são as emoções e como podemos reconhecê-las e nomeá-las. Parece algo simples, mas a maioria das pessoas não sabe dizer o que sente e tem um vocabulário emocional bastante limitado. Afinal, o que são as emoções? As emoções são respostas naturais, do nosso cérebro e do nosso corpo, a situações e estímulos externos. Elas nos ajudam a entender e a reagir ao mundo à nossa volta. É possível que, assim como eu, você nunca tenha tido um ensino formal a respeito das suas emoções quando era mais novo. Como mãe, hoje, um dos meus objetivos com meus filhos é ensiná-los desde cedo a reconhecerem e nomearem as próprias emoções, pois sei o quanto isso vai ajudá-los a serem mais equilibrados emocionalmente no futuro. Tem um livro, bem bonitinho, que leio com o meu filho e por meio do qual ensino a ele sobre as emoções básicas e como reagimos quando sentimos cada uma delas. No dia a dia, quando algo acontece e percebo que ele ficou com raiva, triste ou frustrado, relembro o nome dessa emoção e busco direcioná-lo a agir da melhor forma para lidar com ela. Dependendo da geração na qual se encaixa, você, provavelmente, não foi incentivado a falar sobre as suas emoções, muito pelo contrário. Se nasceu antes da década de 1980, você deve ter sido ensinado a engolir o choro constantemente, levado a reprimir o que sentia, porque diziam ser besteira. Talvez, por essa razão, até hoje você não tenha se dado o direito de sentir as suas emoções ou, muitas vezes, até as sente, mas não sabe nomeá-las ou expressá-las e, por isso, prefere escondê-las. O ponto aqui é que não precisamos ir de um extremo ao outro. As emoções não devem ser idolatradas e nem devem governar a nossa vida, porém ignorá-las e reprimi-las também não é um caminho saudável.
Com toda a certeza, existem muitos problemas com a geração atual, mas não acredito que o cuidado com as emoções seja a causa deles. Na verdade, pode ser a solução. Nomear as emoções e entender de onde elas vêm nos ajuda a direcionar os nossos comportamentos e pensamentos de forma adequada e saudável. Ao compreendê-las, conseguimos observar se existe alguma disfunção, desequilíbrio ou desregulação emocional. Para que você consiga visualizar a importância de fazer isso, vamos encarar um exercício. Pense em 3 grandes situações que marcaram a sua ida, seja negativamente ou positivamente. Por exemplo, um presente muito esperado, um acidente de carro, uma mudança de cidade, um casamento ou a morte de alguém querido. Pegue 3 canetas ou lápis de cores diferentes. Atribua a cada cor um dos momentos que selecionou e circule, na roda da próxima página, as emoções que sentiu de acordo com cada situação vivida. Como ilustrado acima, existem inúmeras emoções que podem partir do que chamamos de emoções primárias, aquelas que estão situadas no núcleo da imagem. Saber que, muitas vezes, é o medo que nos leva a ter sentimentos como insegurança, preocupação, inadequação e, até mesmo, histeria pode nos tornar mais conscientes de nossas ações e emoções e, consequentemente, nos preparar para lidar melhor com elas. Os sentimentos, diferentemente das emoções, não são uma reação imediata e curta a uma situação. Eles são como uma construção mental e uma tentativa de processar um conjunto de experiências individuais em um acontecimento, ou seja, são uma compreensão subjetiva de determinado episódio vivido. Por exemplo, ao ver um cachorro abandonado na rua com fome, você pode ter um sentimento de compaixão pelo animal, pois, mesmo que possa envolver emoções de tristeza, raiva ou amor, a sua sensação foi racional e duradoura. Sabendo disso, é inevitável associar os 2 conceitos para chegar ao autoconhecimento e entender os comportamentos humanos, pois nesse processo também precisamos compreender que as emoções têm 3 funções principais: transmitir uma mensagem, preparar o nosso corpo para uma ação e proporcionar a autovalidação. Mensagem. Por meio das emoções, conseguimos nos comunicar e expressar melhor aquilo que estamos vivendo, ou seja, elas carregam consigo uma mensagem. Quando você entende isso e passa a se conectar com essa mensagem, fica muito mais fácil lidar com a emoção. Ação. As emoções nos preparam para a ação. Por exemplo, a ansiedade, em um nível saudável, nos ajuda a ficarmos atentos, alertas e prontos para os desafios. Autovalidação. As emoções também nos ajudam a atender às nossas próprias necessidades quando as validamos. Regulação emocional. Muitos estudos recentes da psicologia têm abordado a regulação emocional. De forma mais técnica, ela pode ser comparada a um termostato, pois é capaz de regular e manter as emoções em níveis saudáveis e controlados, por meio de estratégias de enfrentamento utilizadas para lidar com a intensidade emocional indesejada. Ao contrário da regulação, a desregulação emocional, por sua vez, seria a dificuldade em lidar com as próprias emoções. As consequências disso podem ser uma intensificação ou uma desativação excessiva dos próprios sentimentos, e nenhum desses 2 extremos é saudável. De forma prática, o que seriam, então, níveis saudáveis e controlados de emoção? Quais são os limites de uma boa experiência com nossos sentimentos? Esses são questionamentos complexos, e, para ajudar você, eu posso começar com a resposta clássica dos psicólogos: depende. Isso pode mudar de pessoa para pessoa e varia de acordo com o contexto específico de cada um. No entanto, há algumas diretrizes gerais para entender os limites de uma experiência saudável com nossos sentimentos. 1. Reconhecimento e aceitação. Emoções, sejam elas positivas ou negativas, são uma parte natural da experiência humana, e um nível emocional saudável começa com o reconhecimento e a aceitação das próprias emoções quando elas surgem. Isso significa se permitir senti-las e validá-las, em vez de reprimi-las ou negá-las. 2. Variação emocional. Experiência emocional saudável envolve uma ampla variedade de emoções, desde alegria e contentamento até tristeza, raiva e medo.
Ter a capacidade de vivenciar várias emoções é uma parte importante da experiência humana e não deve ser vista como algo negativo. 3. Equilíbrio e autonomia. Emoções saudáveis envolvem equilíbrio e autonomia emocional. Isso significa que você é capaz de gerenciar suas emoções sem ser excessivamente influenciado por elas, ou seja, sem permitir que elas controlem as suas ações de maneira prejudicial. Essa seria uma intensidade emocional indesejada, como citamos anteriormente. 4. Comunicação e expressão. Uma parte fundamental do processamento emocional é a comunicação e a expressão saudável de sentimentos. Isso envolve a capacidade de expressar suas emoções de maneira apropriada, seja por meio da comunicação verbal, escrita, ou de outras formas criativas. 5. Resiliência. Ter emoções saudáveis não significa nunca enfrentar desafios emocionais. É importante ser resiliente e capaz de lidar com o estresse e situações emocionalmente desafiadoras de maneira eficaz. A resiliência envolve a capacidade de se recuperar de experiências difíceis. Tendo esses 5 pontos em vista, é importante lembrar que as experiências emocionais são individuais, e o que é saudável para uma pessoa pode não ser para outra. O importante é buscar um equilíbrio emocional que o permita viver uma vida satisfatória, saudável e produtiva. Se você acha que suas emoções estão causando problemas significativos no seu cotidiano e nas suas relações, considerar uma ajuda profissional, como a terapia, pode ser benéfico. Como lidar com as emoções negativas não justificáveis? Dentro das abordagens da psicologia, existe uma que trabalha especialmente a regulação emocional de forma muito didática e científica, a terapia comportamental dialética, DBT. Essa terapia foi desenvolvida por uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan, que, por ter o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline 2, sofreu na pele as angústias da desregulação emocional. Para quem nunca ouviu falar a respeito desse transtorno, basta, neste momento, entender que pessoas com esse diagnóstico têm muita dificuldade de manter níveis emocionais saudáveis, e, por isso, essa abordagem é tão útil, não só para essa parcela da população, mas para quem quer desenvolver habilidades emocionais mais reguladas. Uma das reações interessantes que essa abordagem nos traz é o questionamento acerca da intensidade e da duração das emoções, pois, apesar de todas elas serem dignas de validação, nem todas são verdadeiras e se justificam. Faz sentido? Para que fique ainda mais claro, pare por um instante e tente se lembrar de alguma situação em que você, ou alguém próximo, enfrentou um momento emocional muito intenso e duradouro por algo que não tinha tamanha importância ou relevância. Um bom exemplo, que a maioria das mulheres já viveu, é quando vamos nos arrumar para algum evento, por mais que tenhamos diversas opções no armário, não gostamos de nenhuma, e vem aquela frustração acompanhada de um não tenho roupa, não quero mais ir. Por mais cômicas que sejam, situações como essa, caso aconteçam com frequência e controlem suas ações, podem ser muito prejudiciais. O que precisa ficar claro aqui é que diante de uma alteração emocional como essa, é válido fazermos os seguintes questionamentos a nós mesmos. Essa intensidade e duração está proporcional à situação? É justificável e vale a pena gastar a minha energia para sofrer por isso? Pode ser que sim, e, a partir daí, processaremos a emoção de forma cuidadosa. Caso a resposta seja não, podemos usar estratégias para conseguir diminuir a intensidade daquele sentimento. Uma dessas técnicas da DBT é a da ação oposta, que é usada para ajudar pessoas a regularem emoções intensas, principalmente quando se trata de algo negativo, como raiva, tristeza e ansiedade. Para aplicá-la, basta seguirmos 6 passos. 1. Identifique a emoção intensa. O primeiro passo é identificar a emoção que você está experimentando. Pode ser raiva, tristeza, ansiedade, ou qualquer outra emoção negativa. 2. Pare e reconheça a emoção. Assim que você identificá-la, pare por um momento e a reconheça. Isso envolve rotular a emoção, aceitando que você está se sentindo daquela maneira. 3.
Identifique o comportamento impulsivo em seguida. Pense sobre o comportamento impulsivo que normalmente acompanha essa emoção intensa. Por exemplo, se você está com raiva, o comportamento impulsivo pode ser gritar ou agir de maneira agressiva. Se está triste, pode ser se isolar e sentir-se ainda mais triste. No caso da situação da pessoa que acredita que não tem o que vestir para o evento, esse comportamento seria o de não sair de casa. 4. Escolha uma ação oposta. O ponto-chave da técnica da ação oposta é escolher um comportamento que seja contrário ao comportamento impulsivo. Por exemplo, se você estiver com raiva, a ação oposta poderia ser falar de maneira calma e respeitosa. Se estiver triste e com vontade de se isolar, a ação oposta poderia ser entrar em contato com alguém próximo. Já na situação da frustração por não gostar de nenhuma roupa, seria escolher a melhor opção e ir mesmo assim. 5. Haja de acordo com a ação oposta agora. Haja de acordo com a ação oposta escolhida. Isso pode ser desafiador, especialmente quando a emoção é intensa. No entanto, ao agir de maneira oposta ao comportamento impulsivo, você interrompe o ciclo negativo e dá a si mesmo a oportunidade de regular suas emoções de forma mais saudável. 6. Observe a mudança na emoção. Ao se posicionar de acordo com a ação oposta, você pode notar uma mudança gradual em sua emoção intensa. Isso não significa que a negativa desaparecerá completamente, mas ela pode se tornar mais gerenciável. Essa técnica é uma ferramenta valiosa para ajudar as pessoas a evitarem comportamentos impulsivos que podem agravar seus problemas emocionais. No entanto, a prática é fundamental, e pode levar tempo até que você consiga adquirir essa habilidade. A DBT é frequentemente usada em um contexto terapêutico com o apoio de um profissional, para ajudar os indivíduos a desenvolverem as habilidades de regulação emocional. E como lidar com as emoções negativas justificáveis. Todos nós, em algum momento, precisamos aprender a lidar e regular as nossas emoções não justificáveis. Mas e quando elas têm fundamentos e motivos justos? Como fazer para processá-las sem nos deixarmos afundar eternamente naquilo que sentimos? Gostaria de compartilhar outra ferramenta que pode ser muito útil e didática, e que se tornará um exercício que, caso colocado em prática, pode mudar a forma como você experiencia seus sentimentos. A técnica Sepeneco. Na verdade, esse nome é apenas uma forma simples para que você se lembre de cada uma das 4 partes da emoção que vou apresentar agora. É importante entender que nossas emoções têm esses diferentes componentes e, quando queremos modificá-las de alguma forma, podemos abordar essa mudança por meio deles, de acordo com o que conseguirmos fazer no momento. Calma, eu vou explicar. Sensação. Toda emoção traz consigo uma sensação física no corpo, que pode ser um aperto no peito, uma falta de ar, um coração mais acelerado, o rosto ruborizado. É importante reconhecer como você sente cada emoção no seu corpo, para que possamos atuar nessa modificação, caso necessário. 2. Pensamento. Como já vimos anteriormente, todo sentimento é motivado por um pensamento, uma interpretação de uma situação específica ou uma memória. Identificar o pensamento que influenciou o desencadear daquela emoção específica é muito importante e nos ajuda a avaliar qual é a melhor forma de pensar e qual é o caminho mais equilibrado. 3. Necessidade. Por trás de toda a emoção desconfortável, existe uma necessidade que, muitas vezes, não foi atendida. Do que você estava precisando, emocionalmente falando, que não obteve? Saber essa resposta irá ajudá-lo a resolver a situação da melhor forma e a fazer os pedidos que forem necessários para os envolvidos. Necessidades emocionais podem ser: querer ser ouvido, validado, sentir-se conectado, valorizado, entre outras. 4. Comportamento. Como você agiu ao sentir-se dessa forma? Foi a melhor maneira? Quais consequências esse comportamento trouxe? Ter esses dados completa o diagnóstico da emoção e da forma como você lida com ela. Isso ajudará a buscar melhores formas de reagir nas próximas vezes.
Para ficar ainda mais claro, vou dar um exemplo desse esquema nas próximas páginas e, logo a seguir, deixarei um espaço para que você possa exercitar essa percepção ou escrever sobre uma situação que lhe ativou emocionalmente de forma negativa nesses últimos dias. Imagine uma situação em que você marcou um jantar na sua casa com alguém especial, seu cônjuge, um familiar ou um amigo muito querido. Você vai ao supermercado, limpa toda a casa, prepara o ambiente, faz a comida e, de repente, com tudo pronto, a pessoa lhe envia uma mensagem dizendo que, por conta do trabalho, ela chegará 1 hora atrasada. Em um momento como esse, quais sensações, normalmente, teríamos? Destrinchando as 4 partes da emoção apresentadas anteriormente, a sensação inicial poderia ser de angústia, geralmente, quando eu fico frustrada ou com raiva. Por exemplo, tenho vontade de chorar e sinto apreensão, como se houvesse um nó na minha garganta, e essa, portanto, seria uma sensação física. O pensamento imediato sobre isso seria acreditar que a pessoa teve falta de consideração. Por trás desse pensamento, talvez existisse a necessidade de sentir-se respeitado, visto e amado. Além disso, o comportamento, também automático, poderia ser fechar a cara, chorar ou fazer inúmeras ligações para a pessoa, certificando-se de que ela chegará. Quando guiamos a nossa reação a partir do CPNECO, podemos fazer modificações em alguma das 4 partes da emoção, até que sejamos capazes de modificá-la por completo. Analisando o exemplo dado do jantar, de forma racional, se a pessoa vai apenas se atrasar, não seria difícil esperá-la e tentar compreender o motivo pelo qual ela demorou a chegar. Mesmo que, no calor do momento, a nossa reação inicial seja negativa, sempre conseguimos modificar como nos sentimos, entendendo a maneira como poderíamos agir em relação a essas 4 partes da emoção da seguinte forma. 1. Sensação. Poderíamos tentar regular a vontade de chorar ou a angústia com um exercício de respiração. Ou seja, quando ficamos demasiadamente ativados emocionalmente, um exercício de respiração diafragmática, em que você inspira durante 4 segundos, segura a respiração durante mais 4 segundos e, então, solta o ar pela boca, pode nos dar uma sensação maior de tranquilidade. Essa prática é especialmente útil quando ficamos muito ansiosos ou com muita raiva. 2. Pensamento. Poderíamos modificá-lo buscando formas mais equilibradas de refletir sobre a situação. Será que, devido a um único atraso, a pessoa teve falta de consideração, deixando claro que não nos ama tanto quanto a amamos? O pensamento mais equilibrado, nesse caso, seria a tentativa de entender o que aconteceu, planejando uma conversa e, se possível, dar continuidade ao jantar. Isso não quer dizer que ficaremos felizes com a situação, mas podemos lidar racionalmente com a circunstância em que nos encontramos. 3. Necessidade. É fundamental entendê-la e validá-la. E isso pode nos ajudar, inclusive, a melhorar nossa comunicação com o outro. Então, quando a pessoa chegar para o jantar, podemos lhe explicar como nos sentimos, dizer a ele o quanto esse compromisso era importante e quais foram os pensamentos gerados a partir da situação. Não somente isso, mas essa também pode ser uma oportunidade de ter a compreensão do outro, demonstrar o esforço para entender o que aconteceu e expor o quanto aquele jantar era algo valioso. 4. Comportamento. Só somos capazes de escolher como vamos agir quando conseguimos fazer toda essa reação, pois a possibilidade de escolha vem ao compreendermos o que estamos sentindo, pensando e qual é a nossa necessidade. Uma vez que entendemos o nosso corpo, podemos nos comportar de uma maneira diferente, sem que seja necessário gritar ou brigar. Modificar a nossa emoção significa ser capaz de passar por cima da situação, respirar fundo e, ainda, jantar com a pessoa, mesmo que ela tenha se atrasado. A questão é que nós só conseguimos agir dessa maneira quando temos autoconsciência. Somente assim podemos ver mudanças efetivas em nós.
É verdade que, no calor do momento, não é simples fazer essa reação. Aliás, costuma ser bem difícil, mas é importante, pelo menos no início, que sejamos capazes de analisar o nosso comportamento diante de cenários como esse, mesmo que essa análise aconteça depois da situação. Para ajudar você a iniciar esse processo, eu gostaria de propor uma reação sobre o último momento desafiador que vivenciou. Com o tempo, esse exercício de autopercepção e autoconsciência poderá auxiliar você a adquirir mais consciência e a agir diferente durante os episódios de frustração. Primeiro, descreva a situação C. Como você se sentiu? Quais foram as sensações físicas? Como poderias regular essas sensações? P. O que você pensou? Como poderia equilibrar os seus pensamentos? M. Quais necessidades estavam por trás da situação? Você foi capaz de entendê-las e validá-las? Há algo que possa ser feito para comunicar as suas necessidades? Como você se comportou? Como agiria caso tivesse equilibrado seus pensamentos e conseguido identificar suas sensações e necessidades? Mapa do equilíbrio emocional 1. O que eu estou sentindo? 2. O que aconteceu para que eu me sentisse assim? 3. De que forma eu interpretei essa situação? 4. Qual seria a forma mais leve de interpretar isto? As experiências emocionais são individuais, e o que é saudável para uma pessoa pode não ser para outra. Capítulo 3. O início do autoconhecimento. A busca pelo autoconhecimento é uma máxima na nossa geração. Se formos conversar com nossos pais ou avós, perceberemos que há pouquíssimos anos não havia tanta familiaridade ou interesse por questões como essa. Apesar disso, o processo de autoconhecimento é uma jornada intrínseca à condição humana, com raízes profundas na história da Lossoa, que remontam a diversas tradições culturais ao redor do mundo. Na Grécia Antiga, Sócrates, figura emblemática, proclamou: "Conhece-te a ti mesmo", destacando a importância da introspecção e do questionamento incessante como fundamentos para o desenvolvimento pessoal. Inclusive, a TCC, a essa altura você já deve saber o que essa sigla significa. Utiliza como um de seus métodos o questionamento socrático, que consiste em fazer perguntas destinadas a facilitar o pensamento e a autoexplicação do paciente, e não ficar dando respostas prontas aos seus problemas. Voltando a Sócrates, seu discípulo Platão e, posteriormente, Aristóteles, também expandiram essas reações, explorando temas relacionados à alma, à razão e à ética. A percepção de que a busca pelo autoconhecimento é algo recente e característico da geração atual pode ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo mudanças culturais, sociais e avanços tecnológicos. Podemos perceber uma ênfase maior na individualidade nos dias de hoje, já que nas sociedades mais antigas a ênfase, muitas vezes, estava na coletividade e nas responsabilidades familiares ou comunitárias. As preocupações diárias estavam frequentemente centradas na sobrevivência, na manutenção da ordem social e na transmissão de tradições. A globalização e os avanços tecnológicos na comunicação também permitiram um acesso mais amplo a diversas perspectivas e losoas de vida. Além disso, as gerações deste tempo têm muito mais exposição a ideias sobre o desenvolvimento pessoal, autoaperfeiçoamento e espiritualidade de diferentes partes do mundo. Algo interessante a se pensar é que, em muitas culturas mais antigas, as estruturas sociais eram mais rígidas e as pessoas tinham papéis socialmente definidos. Nossos avós, por exemplo, raramente se questionavam sobre seu propósito, pontos fortes, crenças e o que eles queriam conquistar futuramente. A vida estava posta, e o propósito era inerente: cumprir sua função social, seja qual fosse. É claro que sempre havia pessoas que questionavam e fugiam da regra, mas não era tão comum. Hoje, a sociedade frequentemente incentiva a busca por identidade própria e realização pessoal, promovendo a reação sobre o quem somos e o que queremos. Como tudo na vida, existem os dois lados da moeda.
Enquanto temos mais liberdade pessoal e permissão para a autenticidade, todo esse questionamento e busca também podem levar a uma falta de referências e crises de identidade, como temos visto bastante atualmente. Você pode me dizer, mas, calma, o que isso tem a ver com a psicologia na prática? E a minha resposta é: tudo. Precisamos entender o contexto em que vivemos para podermos ter uma visão mais ampla do que estamos falando aqui. Afinal, quem sou eu? Você já se pegou tentando ser parecido com as pessoas ao seu redor, seguindo o status quo, buscando fazer o que todo mundo faz e vendo que isso simplesmente não funciona para a sua vida? Já se sentiu frustrado por não conseguir reconhecer tão facilmente seus interesses e habilidades e compatinando para fazer algumas escolhas, como na vida profissional? Talvez você já tenha se sentido um peixe fora d'água, mas eu tenho uma boa notícia. Hoje, na realidade em que vivemos, temos tempo e permissão para investigar e procurar respostas para essas questões. A busca pelo autoconhecimento, normalmente, aparece na vida de alguém em momentos de crises, quando estamos tentando nos descobrir de alguma forma. A terapia pode ser uma excelente ferramenta para auxiliá-lo nessa jornada, mas existem outras maneiras de lidar com isso que quero compartilhar aqui com você. Conhecer a si mesmo profundamente é um processo diário e uma caminhada para a vida, sem linha de chegada. Dificilmente alcançaremos o ponto em que falaremos: pronto, conheci tudo sobre mim, posso parar por aqui. Isso porque, simplesmente, estamos em constante mudança, crescendo e nos desenvolvendo em todas as áreas. Os ambientes que frequentamos e as pessoas com as quais nos relacionamos se diversificam, enquanto as fases diferentes da vida trazem desafios e mais informações a respeito de quem somos. Por exemplo, embora eu já esteja no processo de autoconhecimento há alguns bons anos, os desafios do empreendedorismo, da maternidade, da escrita de um livro, da elaboração de uma dissertação de mestrado e da conciliação de todos esses papéis me fazem ter de crescer e, como consequência, trazem ainda mais reações. Como desenvolver o autoconhecimento? De forma bastante prática, como de costume, gostaria de compartilhar com você 5 formas de iniciar esse processo. São questões que podem parecer básicas, a princípio, mas que são bastante profundas quando de fato colocadas em prática. Conheça os seus pontos fortes. A primeira delas é buscar conhecer seus pontos fortes. Caso você nunca tenha feito uma lista a respeito disso, chegou a sua hora. Eu me lembro de quando ainda estava na faculdade de psicologia e comecei a estagiar em uma empresa de consultoria em recursos humanos. Fazíamos processos seletivos para outras instituições, buscando selecionar os melhores profissionais para determinada vaga, e, para isso, realizávamos dinâmicas em grupo, entrevistas e testes psicológicos. Eu adorava essa parte de tentar conhecer aquele ser humano que estava na minha frente e fazer um raio-x da personalidade, dos pontos fortes e interesses, das habilidades e dos objetivos de vida. Foi um verdadeiro laboratório para aprender sobre como conhecer as outras pessoas e, de quebra, a mim mesma. Um dos primeiros pontos das entrevistas era: fale um pouco sobre você. Ali, já era possível perceber muito sobre os valores daquela pessoa e sobre as coisas que ela considerava mais importantes. Era nítido ver quem já tinha um repertório maior de autoconhecimento e quem ficava completamente paralisado, sem saber o que falar sobre si. A pergunta mais temida, no entanto, era essa sobre os pontos fortes. A maioria trazia um discurso ensaiado e características genéricas. Muitos nem sequer sabiam citar exemplos ou situações reais em que aquelas qualidades apareciam. Foi após me deparar com isso que comecei a me questionar e a buscar entender quais eram os meus pontos fortes. De fato, essa não é uma tarefa fácil. Acredito que, se a pergunta fosse a respeito de nossos defeitos, a maioria de nós teria uma resposta bem mais rápida, mas, evidentemente, não falaríamos abertamente em uma entrevista de emprego. Isso é conversa para outro momento. Caso você também considere essa uma tarefa muito difícil, vou deixar abaixo algumas perguntas que podem ajudá-lo a chegar à sua própria lista de pontos fortes.
1. Para quais atividades as pessoas pedem a sua ajuda? Pense naquelas tarefas que você mesmo costuma se oferecer para auxiliar. 2. O que você faz tão bem a ponto de ouvir de outras pessoas: "Você deveria trabalhar com isso"? 3. Em quais momentos da sua vida você se destacou ou foi bem-sucedido? Quais foram as principais qualidades que você precisou ter nessa experiência? 4. Qual parte do seu trabalho você mais gosta? 5. Quais tipos de atividades você tem mais facilidade em aprender? 6. Peça feedbacks de pessoas mais próximas, familiares, colegas e amigos, e complemente sua lista com o que você achar que faz sentido nas respostas deles. Conheça seus pontos fracos. A segunda forma que você pode utilizar para desenvolver seu autoconhecimento tem a ver com a primeira, mas pode ser ainda mais desafiadora. Você deve buscar identificar e aceitar aquilo em que não é tão bom assim, sabendo que, embora nem sempre seja fácil, o único modo de tentar melhorar genuinamente é reconhecendo suas falhas e seus defeitos. Durante o meu estágio com recursos humanos, nas entrevistas de emprego, essa pergunta normalmente recebia respostas genéricas como "sou ansiosa" ou "sou perfeccionista", aquele tipo de defeito que não é tão ruim assim e pode se encaixar para quase qualquer pessoa. Aqui, eu quero e espero que você consiga alcançar um pouco mais de profundidade. Lembro-me de que, nessa mesma época em que eu estava estagiando, comecei a me deparar com características que não gostava nem um pouco em mim. Na verdade, desde a adolescência, tinha dificuldade em aceitar meu jeito de ser e minha personalidade. Eu não via em mim nada relevante e que pudesse realmente fazer a diferença, e isso me frustrava. Desde criança, eu era mais quieta e reservada, mais introspectiva e calma. No entanto, naquele momento, estava entrando no mercado de trabalho e convivendo com pessoas de perfil ambicioso, conante, extrovertido e sociável. Eram mulheres que eu admirava muito como profissionais, mas que tinham traços e personalidades completamente diferentes dos meus. Este é um grande erro que muitos cometem: comparar características suas com as de pessoas que têm uma personalidade distinta. Não é novidade que, quando fazemos isso, acabamos nos sentindo inferiores de alguma forma, apenas por sermos diferentes. O exercício que quero propor aqui, sem autocrítica exagerada, é que você busque reconhecer aquilo em que pode melhorar. Assim como na sessão anterior, também é válido pedir opinião de pessoas em quem coma e que poderão agregar com um novo ponto de vista. Vale lembrar que, neste momento, é importante não ficar na defensiva, mas se permitir ouvir e reagir. 1. Quais são os desafios ou as situações que você enfrenta com mais frequência? Identificar padrões de dificuldade pode revelar áreas específicas que exigem atenção. 2. Busque feedbacks honestos de colegas, amigos e familiares sobre áreas em que você pode melhorar. Pergunte sobre pontos específicos e esteja aberto a críticas construtivas. 3. Reflita sobre críticas recebidas no passado, seja no trabalho ou em situações pessoais. Há padrões ou temas comuns nelas que apontam para áreas específicas de melhoria. 4. Considere situações em que você enfrentou dificuldades pessoais. Quais habilidades ou características você acredita que poderiam ter tornado essas situações mais gerenciáveis? 5. Avalie suas habilidades técnicas e interpessoais. Existem áreas em que você se sente menos competente. Identificar lacunas de habilidades é o primeiro passo para melhorar. 6. Preste atenção às reações e interações com os outros. Existem momentos em que as pessoas parecem desconfortáveis ou insatisfeitas. Essas pistas podem indicar áreas a serem aprimoradas. Faça as pazes com a sua história. Eu sei que, para muitas pessoas, revisitar a própria história é um exercício complexo e até mesmo doloroso, mas é importante que você saiba que o processo de autoconhecimento necessariamente passa pelo olhar de toda a nossa jornada até aqui e, por isso, fazer as pazes com o que, por algum motivo, ainda está pendente é essencial.
Anal. Como falei no primeiro capítulo, todos tivemos experiências ao longo do nosso desenvolvimento que nos marcaram profundamente e estabeleceram nossas crenças. Isso significa que muito do que somos e acreditamos hoje foi construído no decorrer da nossa trajetória. Quando fazemos as pazes com a nossa história, somos capazes de falar sobre situações que, mesmo que tenham nos machucando muito no passado, acabaram nos trazendo algum aprendizado. Um dos traços que carreguei desde a infância até a fase adulta, por exemplo, foi o fato de me fechar em alguns momentos. Aparentemente, esse comportamento acontecia do nada. Eu me sentia angustiada, ficava séria, triste e procurava algum ambiente em que pudesse permanecer sozinha. Somente após um questionamento do meu marido, reparei nesses episódios que aconteciam comigo e passei a refletir sobre essa questão. Eu percebi que ficava angustiada ao me sentir feliz, ou seja, quando estava em uma situação muito alegre, logo vinha uma tristeza. Eu não sabia por que aquele comportamento existia, mas comecei a me lembrar de que, na infância, nos momentos em que eu estava muito feliz, a minha memória me apresentava outra realidade. Os meus pais estavam separados. Por que isso acontecia? Quando sentia alegria em uma situação com a minha mãe, inevitavelmente acabava me lembrando de que o meu pai não estava presente, então eu me entristecia. Pensava que não poderia ficar tão feliz daquela maneira, porque alguém que eu amava não estava ali. Sem perceber, carreguei isso para a minha vida adulta e só fui capaz de lidar com essas situações de forma adequada ao compreender o que realmente acontecia comigo. Ainda hoje, esses sentimentos tentam se aproximar e, quando isso ocorre, eu falo comigo mesma: eu posso estar feliz, não tem problema. Os meus pais também estão felizes, eles seguiram as próprias vidas e está tudo bem. Você percebe a importância de termos um olhar cuidadoso e atento para o nosso passado? É claro que não podemos parar por aí, pois, uma vez que compreendemos as situações que ainda impactam a nossa vida no presente, é necessário que tomemos atitudes para gerar uma mudança em nós. Ainda assim, a maioria das respostas de que precisamos estão na nossa história, e isso é um fato. Muitas vezes, atividades que você gosta muito de fazer foram descobertas na sua infância, por exemplo, e, hoje, são os seus hobbies. Para ajudá-lo nessa região, eu quero propor um exercício. Escreva a sua história, a sua biografia. A escrita é uma ferramenta bastante terapêutica no processo de autoconhecimento e, com certeza, ajudará você a se lembrar de situações que precisam ser revisitadas. Para auxiliá-lo no processo de escrita, pense nas seguintes perguntas. 1. Como você foi criado? Como os seus pais o tratavam? 2. Como você era quando criança? 3. Como você se comportava sozinho e em público? 4. Como foi a sua adolescência? 5. Qual era o contexto da sua escola e das suas vivências? 6. Quais eram os seus sentimentos mais frequentes? 7. Quais foram as maiores dificuldades pelas quais você passou? 8. Quais foram as suas maiores alegrias? 9. Com quem você aprendeu determinados comportamentos? 10. E as suas qualidades? Vieram de alguém do seu contexto? Conheça os seus valores para começar. É fundamental que você saiba e reconheça quais são os seus valores pessoais, pois tê-los bem estabelecidos é super importante para ter clareza sobre aquilo que pauta a sua vida, além de facilitar muito quando você tiver de tomar uma decisão. Mas, Anal, o que são esses valores? Segundo o dicionário Michaelis, são nossas crenças em relação ao que é certo e errado, ao que é importante na vida, em termos morais, culturais e sociais. Grifo nosso. De forma bem simples, os valores pessoais nada mais são do que aquilo que você valoriza, são as coisas realmente importantes para você, as questões inegociáveis, aquelas das quais você não abre mão. No processo de autoconhecimento, temos a chance de descobrir quem nós somos e de identificar quais são, de fato, os nossos valores. Às vezes, consideramos algo importante porque fomos ensinados daquela forma, mas nunca refletimos realmente sobre aquilo.
É por isso que, após conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e fazer as pazes com o seu passado, é fundamental ter clareza sobre o que é importante e negociável para você. Quando isso acontece, é possível que aquilo que fazia sentido, aquela crença que antes o estava limitando, já não tenha mais tanta relevância, de modo que você consiga eliminá-la e substituí-la por algo verdadeiramente significativo na sua vida. Esse aprendizado é contínuo e não tem um ritmo certo para acontecer, mas, com certeza, poderá ajudá-lo a não se colocar em situações que vão contra os seus princípios. O entendimento dos nossos valores pessoais pode nos levar a compreender, também, quais são as atividades que mais nos motivam no dia a dia, pois, quando estamos vivendo aquilo em que acreditamos, acabamos nos sentindo bem e completos. Você já passou por isso? Já teve aquela sensação de plenitude após realizar alguma tarefa? É provável que você tenha grandes indicativos dos seus valores se já se pegou pensando em frases como: "Eu me sinto tão bem quando estou com a minha família", ou "quando estou conectado com Deus", ou "quando estou estudando, trabalhando, ganhando dinheiro". Pare por alguns minutos e pense nas palavras que podem resumir os seus princípios ou valores pessoais. Depois, marque o que é realmente importante para você. Viva os seus valores. Por fim, para desenvolver autoconhecimento, você precisa viver os seus valores e princípios no dia a dia. De nada adianta ter conhecimento sobre eles se as suas ações não estiverem congruentes com isso. O autoconhecimento também é saber escolher os ambientes e as pessoas com as quais queremos caminhar, de preferência, aquelas que compartilham valores e princípios semelhantes aos nossos, porque, vivendo dessa forma todos os dias, com certeza nos sentiremos melhores sobre nós mesmos e poderemos nos conhecer ainda mais. Uma caminhada sem linha de chegada a este capítulo é um convite para que você embarque na jornada do autoconhecimento. Eu tenho certeza de que, à medida que avançar, você começará a perceber quais aspectos precisam ser mudados na sua vida e quais relacionamentos devem ser reavaliados. Depois disso, as suas tomadas de decisão se tornarão muito mais precisas. A minha dica para você é: não compare o seu processo com o de outras pessoas. Muitos já estão em uma trajetória de autoconhecimento e desenvolvimento avançada, mas ninguém nasce sabendo falar sobre si mesmo. Tudo o que aprendemos aqui pode ser desenvolvido. O autoconhecimento é um processo, não ocorre da noite para o dia. Eu acredito que todos nós carregamos conosco um potencial e, por isso, a tomada de autoconsciência é tão fundamental para que possamos reconhecer quais são as aptidões que temos para colocar em prática. É verdade que não somos bons em tudo, mas, com certeza, nós somos bons em muitas coisas. As pessoas que têm autoconhecimento, de certa forma, tendem a ser mais felizes e conseguem lidar melhor com os desafios da vida, pois são capazes de estabelecer limites e de não tomar para si o que é do outro. Aqueles que não se conhecem, por outro lado, têm uma probabilidade enorme de ter uma vida com mais frustrações e maiores decepções. O processo de autoconhecimento é transformador e nos permite melhorar a nossa qualidade de vida, as nossas relações e o nosso senso de propósito. Não se preocupe caso, ao longo deste capítulo, você não tenha conseguido responder algumas perguntas, mas também não espere por todas as respostas para começar a agir. A caminhada é contínua. Sempre haverá tempo de recomeçar e, constantemente, você descobrirá novas questões sobre si mesmo. No processo de autoconhecimento, temos a chance de descobrir quem nós somos e de identificar quais são, de fato, os nossos valores. Encerramos mais um capítulo de conhecimento aqui no Audiotória. Que essas ideias te acompanhem no dia a dia e ampliem sua forma de ver o mundo. Curta, compartilhe e inscreva-se. Novos aprendizados chegam toda semana.